Metáforas. Sim. Metáfora em PNL, figura de linguagem que destaca uma semelhança entre duas coisas diferentes, por dizer que uma coisa é outra coisa. E para entender uma metáfora e também outras figuras de linguagem, é preciso identificar 3 elementos. 3. 1. O assunto que está sendo analisado. Segundo elemento, a imagem, a coisa ou o conceito com que o assunto está comparado. E 3, o ponto de semelhança que existe entre o assunto e a imagem. E eu quero trazer alguns exemplos, porque nós sabemos que Jesus, ele conversava por metáforas. Ele conversava por parábolas. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos bíblicos onde nós observamos metáforas na Bíblia, ok? Tem algumas dinâmicas que se faz, que nós usamos em treinamentos, que são metáforas. Por exemplo, quando nós usamos o treinamento da madeira, quando nós colocamos ali, escrevemos ali naquela madeira, algumas características, alguns pontos, alguns medos, algumas angústias, aquilo que nós queremos quebrar, que nós queremos exterminar da nossa vida, nós colocamos ali na madeira e quebramos. Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Na verdade, nós estamos quebrando uma madeira, mas nós colocamos ali naquela madeira um comportamento tóxico ou um relacionamento tóxico, alguma coisa que nós queremos eliminar da nossa vida. E na hora que quebramos a madeira, o nosso inconsciente entende metaforicamente que nós estamos quebrando aquele agente nocivo. E como o impacto vai no nosso inconsciente, nós temos resultados muito imediatos com essa metáfora, ok? E nós temos várias outras metáforas. Então, na Bíblia, a Bíblia contém muitas metáforas e eu quero só mencionar algumas aqui para você entender essa questão da figura de linguagem. Jesus, ele usou uma metáfora quando disse aos seus seguidores: vocês são o sal da terra, lá em Mateus 5,13. Nessa metáfora, o assunto é vocês, nós, ou seja, os seguidores de Jesus. A imagem é o sal. O ponto de semelhança nesse contexto é o uso do sal como conservante. Que lição Jesus queria ensinar com essa metáfora? Assim como o sal conserva a boa condição dos alimentos, os discípulos ajudariam as pessoas a conservar ou manter sua pureza moral por ensinar a elas as coisas que Jesus ordenou. Nós temos outro exemplo também lá em Salmos 18:2, onde está escrito: Jeová é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, bem quem me refugio. Ele é meu escudo e meu poderoso salvador, meu refúgio seguro. Então ele menciona como rocha, meu rochedo. Metáfora. Jesus, por exemplo, ele falou de si mesmo como pão da vida. Quando ele usa a figura do pão, ele está lançando mão de algo conhecido, que é conhecido pela humanidade, para falar de si mesmo. Então, a figura do pão mostra a essencialidade de Cristo para a humanidade. Outra metáfora na Bíblia é a palavra como luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, lá em Salmos 119, no versículo 105. Ele nos ilumina e nos impede de tropeçar, nos alerta acerca dos obstáculos do caminho, mostrando as armadilhas da caminhada. Uma outra metáfora, a palavra é como fogo. Lá em Jeremias 23:29, porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. Ele arde o coração do leitor, do ouvinte, ele tem um poder purificador, é um instrumento de santificação. Isso são metáforas, figuras de linguagem. Outra metáfora, a palavra é como um martelo despedaçador.
Lá em Jeremias 23, 29, é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, o que ele quer dizer com essa metáfora? A palavra tem o poder de quebrar o coração mais endurecido, tem o poder de quebrar o pecador obstinado, levando-o ao arrependimento. Uma outra metáfora bíblica, a palavra é como uma semente, comparando como uma semente. A semente é a palavra de Deus. A palavra, quando germina no coração, gera frutos. É isso que ele quer dizer. O homem é um instrumento que Deus quer usar para semear a palavra, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, o homem é um instrumento que Deus usa para semear essa palavra, mas quem dá o crescimento é Ele, é o Criador. Nós temos uma outra metáfora que é a palavra como água. Lá em Efésios 5:25, versículo 26, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Comparou a palavra à água. A palavra limpa as impurezas espirituais e satisfaz a sede espiritual. É isso que ele queria dizer. Muitos exemplos bíblicos nós temos. A palavra é como uma espada de dois gumes. Nós temos lá em Hebreu 4:23, a palavra é penetrante, discerne os pensamentos e intenções, ela é arma de defesa e de ataque. Jesus no deserto usou a espada do Espírito para vencer as tentações de Satanás. Várias figuras de linguagem nós encontramos na Bíblia. Também encontramos a palavra como um espelho. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, também encontramos várias outras. E metáfora é uma maneira indireta de comunicação através de uma história ou uma figura de retórica. Ela pode revelar a cultura de uma organização ou pensamentos mais íntimos de uma pessoa. Ela pode também envolver uma comparação. Por exemplo, quieto como um rato, ou uma comparação dos padrões de um problema para oferecer soluções ou sugestões. Uma fábula, por exemplo, como o menino que gritava lobo. Na PNL, a metáfora ela inclui comparações de semelhança, parábolas e alegorias, e ela é muito valiosa na sua capacidade de melhorar a comunicação. A estrutura profunda do pensamento, ela é baseada nas sensações internas, nas memórias, nas crenças e nos valores. Isso é revelado pelos nossos comportamentos e nas pessoas é referido como personalidade. Nas organizações, nós chamamos de cultura corporativa. Então, eu quero trazer agora para você alguns exemplos. Você pode ouvir alguém dizer no trabalho, por exemplo, que olha, nós precisamos de mais munição. Uma pessoa que tá treinando uma equipe de vendas, por exemplo, ela pode usar essa linguagem como metáfora dentro da equipe. E aí ela fala, nós precisamos de mais munição. Coloque colete à prova de balas. Reúna as tropas. Traga uma armadilha pesada. Ou precisamos derrotar o inimigo. Essas expressões, elas são figuras de retórica e revelam as crenças internas de uma pessoa, e aí nesse contexto que eu estou colocando aqui, o trabalho visto como uma guerra. Esse treinador ou esse líder, essa pessoa que está dirigindo essa equipe, que usa essas figuras de linguagem, essas metáforas, na vida dele, ele tem essa leitura. Ele vê esse trabalho como uma guerra. Então, ou se é empregados por um grupo de pessoas com uma cultura de uma organização ou de uma equipe, ele acaba levando aquelas pessoas, a mente daquelas pessoas, a também entenderem que estão num campo de batalha. Outras pessoas, outros líderes, podem ver, de repente, metaforicamente, um trabalho, né, em equipe como um zoológico, por exemplo. E aí podem também ver a vida da mesma forma, como algo que a ser suportado por ações ou palavras vão refletir tudo isso. Então, ela pode, por exemplo, trazer outros exemplos que sejam até divertidos para a equipe. A metáfora que você tem para a sua vida, ou trabalho,
ou para sua casa, ela vai dar o tom de como você vê as coisas, de como você enxerga o mundo, do seu filtro. Vai vir à tona no seu comportamento e nas palavras que você usa e vai influenciar suas interações com os outros. Se uma pessoa, por exemplo, numa organização, ela acredita que sua metáfora não está servindo, ela pode ser mudada para disparar diferentes maneiras de pensar ou para ver as questões de uma perspectiva diferente, principalmente quando está se tratando de um ambiente corporativo, de equipe. Ao invés de uma metáfora de guerra, por exemplo, que indica conflito e estimula também conflitos, você pode auxiliar uma equipe mudando a metáfora para uma metáfora de esportes, por exemplo, onde indica e ativa competições. Por exemplo, frases metafóricas como jogue a bola para frente, evite ficar impedido, precisamos de dar uma grande tacada dessa vez, precisamos de uma grande jogada. Ou você pode querer assumir a perspectiva ganha-ganha e ver como cada pessoa pode apoiar a outra, né? Ou você pode testar outras maneiras, porém, a melhor saída é o ganha-ganha. Então, as metáforas, elas te dão novos insights, oportunidades, muitas oportunidades de investigação e é uma maneira útil de transferir aprendizado ou conceitos entre contextos diferentes. As metáforas têm o poder de abrir a mente das pessoas e, como já dizia Albert Einstein, quando uma mente se abre para uma nova janela, ela jamais volta ao seu tamanho original. A metáfora é uma história com E, que é um conto, ou mesmo um fato, com o objetivo de induzir uma sugestão de relação com alguma situação, visando despertar uma nova percepção e, consequentemente, um novo comportamento. Uma metáfora também é considerada uma maneira subliminar de influenciar pessoas. Muitas vezes também podemos contar uma metáfora para alguém sem nenhuma intenção de sugerir algo para aquela pessoa. Porém, se essa pessoa pode perceber algo novo por conta própria e enxergar uma nova luz, um novo despertar, e você pode ajudar essa pessoa. As metáforas, elas são mais perceptíveis a nível inconsciente, ou seja, de alguma forma, nossa mente inconsciente encontra uma melhor maneira de interpretar aquele assunto ou até mesmo de encontrar uma solução muito criativa ou tão simples que não foram enxergadas antes. Compreender a metáfora de uma pessoa ou de uma equipe, de uma organização, pode fornecer insights de pensamentos íntimos deles, das memórias, crenças e valores e lhe proporcionar a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Lembrando que metáforas têm a ver com a comunicação com a mente inconsciente da pessoa. Elas passam informações indiretamente para alguém através das histórias, dos símbolos, das comparações, assim como eu já até mesmo compartilhei a metáfora da madeira, ok? Então, elas passam informações indiretamente para alguém, uma história interessante, ignora qualquer bloqueio ou resistência consciente e se intromete na mente inconsciente, onde dispara uma busca inconsciente por significado, recursos e aprendizados. É por isso que as fábulas podem ter um impacto tão grande nas crianças, elas ficam impactadas. A metáfora é uma maneira muito boa de se comunicar com alguém, principalmente quando as pessoas passam por terapias com hipnoterapeutas, por exemplo, né, que entram em profundo relaxamento, que é chamado de estado de transe, quando a pessoa está no profundo relaxamento dela, mas está totalmente consciente. Lembrando que hipnoterapia não tira ninguém da consciência,
ninguém sai do estado consciente. Ele entra no estado de profundo relaxamento. Isso é o que é correto, ok? Metáforas podem ser desenvolvidas para um público específico, por exemplo, uma apresentação para uma pessoa específica ou um grupo específico. Enquanto ouve aquela metáfora, a sua mente inconsciente ela vai procurar significado e aprendizado apropriado para aquela metáfora. Quando quiser realmente entrar na mente de alguém, observe alguma queixa da pessoa e desenvolva uma metáfora que de alguma forma tenha uma relação com o que está acontecendo. Você vai ajudar muito essa pessoa dessa forma. As metáforas podem mudar as ideias das pessoas. Elas são delicadas, jamais impõem, simplesmente sugerem tão levemente que entra no inconsciente de uma maneira leve o bastante para nem ser percebida e de uma maneira mágica se instala no coração do outro. Exemplo de uma metáfora para uma pessoa que está desanimada de tantas lutas e correrias da vida. Na vida, as árvores mais fortes são aquelas que crescem contra os ventos. Metáfora. Repetindo, na vida, as árvores mais fortes são aquelas que crescem contra os ventos. Isso é uma metáfora. E quantas frases você não usa ou não usou ainda, até mesmo modelando, ouvindo de outra pessoa para transmitir uma mensagem positiva? Quantas vezes não apareceu para você uma frase, metaforicamente, que te levantou? Então, uma metáfora bem-sucedida precisa acompanhar primeiro a experiência atual daquela pessoa, daquele cliente, ao usar uma mesma sequência estratégica, sistemas representacionais e submodalidades de seu estado presente. O conteúdo não precisa ser o mesmo. De fato, quanto mais diferente e interessante, melhor. Precisa ser uma transição suave para o estado desejado, que terá sua própria sequência dos passos, sistemas representacionais e submodalidades. Agora, eu quero deixar aqui para você uma tarefa. Sim, analise aí 2 pessoas que costumam conversar e desenvolvam uma metáfora curta, algo que, quando você disser, vai criar uma relação entre a metáfora e algum fato da vida daquela pessoa que possa ser ressignificado. Assim como eu falei aquela frase anterior, né? Então, algumas pessoas vão entender de imediato, você vai fazer esse teste, outras entenderão de maneira diferente do que estava propondo, e em outros casos entenderão alguns dias mais tarde, mas com certeza vai trazer para você resultados para quem escuta e para quem conta. Então, tudo que a mente humana pode imaginar, ela pode alcançar. Sim, e fica a tarefa aqui para que você possa desenvolver metáforas para edificar a vida das pessoas, ok? Então, concluímos aqui PNL, estamos juntos e vamos agora para a próxima aula. Tchau, tchau!